Bom dia. Os casos de coronavírus vêm aumentando a cada dia. Já são mais de 50 mil mortos pela pandemia, número totalizado pelo consórcio de veículos de imprensa. O prefeito Mário Marcos faz um pronunciamento após a reabertura das lojas em Conselheiro Lafaiete. Virologista traz maiores informações sobre o coronavírus. Influencer faz apelo aos fãs. Fique em casa. O Jornal da UNA está começando. Até o dia de hoje, as famílias de 50 mil brasileiros estão enlutadas. Os mortos pelo coronavírus no nosso país somam 50.058, segundo o consórcio de veículos de imprensa, sendo 964 mortes nas últimas 24 horas. Mais de 1 milhão já se infectaram. De ontem para hoje, as secretarias estaduais de saúde totalizaram 30.972 novos casos de Covid-19. É um marco trágico, mais de 50 mil mortes. E mesmo diante de uma tragédia como essa, há pessoas que não estão respeitando as medidas de prevenção, se expondo a riscos de contágio, como nos mostrou a repórter Nayara na semana passada. Bom dia, aqui é a repórter Nayara. Eu estou falando aqui do bairro São Dimas. Eu vim mostrar um pouquinho da realidade da nossa cidade, Conselheiro Lafaiete, e como as pessoas não andam respeitando a pandemia e continuam sim saindo de casa normalmente. Vem o moço ali, eu vou tentar entrevistar. Bom dia, tudo bem? Posso te entrevistar? Poderia sim. Qual que é o seu nome? Lucas, Qual idade você tem? 20, Qual é a sua função? sou empresário. Por que o senhor não está usando máscara? Cara, o presidente mesmo falou que isso não vai fazer muita diferença, então eu vou seguir a palavra dele. Mas e os cientistas, médicos que estão falando, batalhando na tecla de se proteger, de usar máscara, porque a quantidade de mortes que estamos tendo por dia, você não acredita nisso? O presidente falou que é só uma gripezinha, que eu deveria me importar. Certo. Muito obrigada, Lucas. De nada. Então, como podemos ver, né, o pensamento de uma das pessoas está sendo assim, então voltamos agora para o estúdio com a Ranieri. Em Conselheiro Lafaiete, o número de casos de Covid vem aumentando. Já são 80 casos confirmados. Após a reabertura do comércio no município, inúmeros cidadãos vêm se aglomerando. O prefeito Mário Marcos fez um pronunciamento nesta manhã para que os cidadãos redobrem os cuidados e, se possível, mantenham-se em isolamento social. Meus amigos, minhas amigas, aqui é Mário Marcos, prefeito de Conselheiro Lafaiete. Estamos acompanhando o agravamento da situação da pandemia em todo o estado de Minas Gerais. Neste momento, é realmente um momento de muita reflexão, um momento decisivo para que possamos estar adotando medidas de reavaliação do comportamento de todos os cidadãos durante essa pandemia. E, na medida do possível, recomendamos que as pessoas devem evitar ao máximo sair das suas casas. Devemos reduzir a mobilidade e, além disso, estarmos atentos, todos os cidadãos, às medidas de isolamento, ao uso de máscaras, aos distanciamentos e respeitar os protocolos sanitários e de higienização. Temos percebido hoje um aumento grande no fluxo de pessoas nas ruas, nos comércios, ou seja, estamos percebendo um baixo índice de percentual de isolamento social. Neste momento, é preciso que cada um faça a sua parte para podermos continuar mantendo na nossa cidade esta situação sob controle. Que possamos vencer essa situação e voltar ao normal o mais breve possível. Este é o nosso desejo. Possamos sair vitoriosos desta luta. Em entrevista com a repórter Nayara, a virologista Larissa traz maiores informações sobre o coronavírus. Bom dia, Lafaiete. Bom dia, Brasil. Estamos hoje aqui com a doutora Larissa, que é a nossa virologista aqui de Lafaiete. Ela vai falar um pouquinho mais sobre o Covid-19.
Bom dia, Nayara. Bom dia, lafaetenses que estão nos assistindo. É um prazer enorme conceder essa entrevista para vocês, né? E ao mesmo tempo eu me sinto extremamente abalada e triste pelo momento em que estamos vivendo. Bom, Nayara, eu sou formada em biomedicina pela UNA-Lafayette, né? E me especializei em virologia há 4 anos. E como eu disse a você, né? É um prazer enorme estar falando para vocês como moradora de Conselheiro Lafayette. Eu me sinto, assim, extremamente lisonjeada. E ao mesmo tempo é muito triste para mim como moradora de Lafayette, porque a gente vê a irresponsabilidade das pessoas nas ruas e enfim, né? Ela preparou um material de apoio para explicar um pouco mais pra gente sobre o Covid-19. Vou passar a palavra para Larissa. Bom, para que seja de fácil entendimento, Nayara, é necessário que todos que estão nos assistindo, né, entendam um pouco mais sobre o que são os vírus. Os vírus, eles são parasitas obrigatórios, né, parasitas intracelulares obrigatórios, e eles usam as células do hospedeiro como forma de se nutrir e de se reproduzir. Podem também ser usados para identificar o vírus. Então, os vírus, ele é um conjunto de proteínas chamado de capsômeros, e o conjunto delas forma o capsídeo, né? Que é uma capa proteica que envolve este material genético. O mesmo tem diversas funções e uma delas é circundar o material genético e dar forma aos vírus. Eles são constituídos tanto por DNA ou RNA, que são os ácidos nucleicos desses vírus, né? E temos apenas uma exceção descoberta até hoje. Os vírus, eles podem possuir envelopes, né? Que é uma bicamada lipoproteica. Este lipídio ele é derivado da própria célula hospedeira mesmo. E aderidos a estes envelopes, a gente tem também as espículas, que são as glicoproteínas. E elas vão estar auxiliando na ancoragem do vírus à célula hospedeira. Este perfil que eu acabei de citar, então, é exatamente o perfil de vírus do Covid-19, né? Ele, por conta dessas camadas de gordura, vamos dizer assim, né, para ser de mais fácil entendimento, é exatamente por isso que uma das medidas de prevenção, e vamos se dizer que a principal medida de prevenção, é a lavagem das mãos com água e sabão, porque dessa maneira nós vamos estar desnaturando os lipídios que constituem este vírus, tá bom? O Covid-19 é um vírus da ordem dos nidovirales, né? É uma família de vírus que causa infecções respiratórias e eles possuem um genoma grande, constituído por RNA de fita simples. Contém um nucleocapsídeo icosaédrico, ou seja, possuem forma esférica. O vírus de RNA, ele possui uma facilidade incrível de sofrer mutações, e isso se dá porque ele não possui uma enzima que chama polimerase. E a falta dessa enzima no processo de reprodução faz com que o código genético sofra diversas mutações. E é por isso que existe diversos vírus dessa espécie. E ao nos vacinarmos para uma doença causada por um vírus de RNA, é necessário então que se repita a dose dessa vacinação justamente por conta dessas mutações. Doutora, e como se dá a propagação deste vírus? Bom, Nayara, o vírus ele se reproduz de uma maneira muito rápida, né? Sua missão é basicamente replicar descontroladamente e dominar o organismo do hospedeiro. Eu separei aqui uma charge interessantíssima de um Instagram muito conceituado, é o @afisio_ com PHY, que eu considerei interessantíssima, né? E bem como diversos outros conteúdos. Bom, veja bem, Nayara. Queridos irmãos, sejam bem-vindos. Peguem somente o necessário e destruam o resto. Veja que cena linda, fico até emocionada. Sistema imune que lute, hahaha. Partiu invadir outra célula. Então, quando o vírus diz na charge aos coleguinhas, né, peguem somente o necessário e destruam o resto, ele faz menção à escravidão das células. Ou seja, o vírus ele usa as organelas presentes em nossas células para a replicação do seu RNA, do seu material genético, né, e a síntese de proteínas virais e sequencialmente irá ocasionar a morte daquela célula. E o modelo de propagação desse vírus é o crescimento exponencial. A gente tem que imaginar o seguinte,
Em um primeiro dia temos 2 contaminados, no segundo dia teremos 4, no terceiro dia teremos 8 e assim por diante, sempre multiplicando por 2. Isso se dá pela forma como a gente consegue essa contaminação, né? Doutora, e quais são as formas de transmissão desse vírus do Covid-19? Bom, Nayara, acredita-se que a principal forma de transmissão, né, é o contato de pessoa por pessoa mesmo, né? Por gotículas respiratórias contaminadas, né? Que ao falar, ao espirrar, ao tossir próximo, né? De uma pessoa a outra, pessoa que está contaminada, seja ela com sintoma ou não. E também quando a pessoa tosse, espirra e coloque a mão contaminada em objetos, tá? E a pessoa que levar a mão a esse objeto, levar a mão até os olhos, nariz, boca, cabelo, roupa e etc. Tudo isso pode ser meio de contaminação. Doutora, tem muito comentado sobre as pessoas que contraem vírus, mas não apresentam sintomas. Essas pessoas também podem propagar essa doença do Covid-19? Bom, Nayara, é tudo muito novo ainda, né? Estudo de transmissão em momento de pandemia, ainda mais sobre indivíduos assintomáticos, são difíceis de serem conduzidos, né? O potencial de infecção é possivelmente associado com a carga microbiana. Acredita-se que as pessoas doentes sejam os maiores amplificadores da doença, sim. Porém, os estudos são contraditórios, né? Quanto à comparação da carga viral entre pacientes que têm a doença mesmo, que apresenta sintomas mais graves, e os pacientes assintomáticos, tá bom? Já é sugerido que as pessoas possam até mesmo transmitir antes mesmo de apresentar os sintomas da doença. Doutora, e quais são as medidas de prevenção da doença do Covid-19? Bom, não existe nenhuma vacina ainda ou medicação, né, para tratar a doença. E a única forma de prevenção mesmo é evitar a exposição do vírus, né? Existem as medidas preventivas, né? Bem como a lavagem das mãos, a lavagem correta das mãos, o uso do álcool 70, né? O álcool ele é usado pois ele consegue dissolver a membrana de lipídios que compõe as bactérias e os vírus, por exemplo. E além disso, ele também desnatura as proteínas que os compõem, né? E também outras medidas é ao espirrar, ao tossir, não levar a mão, né, à boca, ao nariz, sempre levar, né, o cotovelo ou um lenço descartável também, usar máscara, evitar levar as mãos ao rosto, ao cabelo, ficar tocando muito nas coisas também, sempre que tocar em algum objeto fora de casa, higienizar as mãos logo em seguida, tá bom? Então, assim, não compartilhar objetos pessoais também, manter o ambiente sempre bem ventilado e evitar aglomerações principalmente, né? O isolamento social é essencial nessa hora. Doutora, e uma pergunta, né, que eu tenho certeza que muita gente de casa tem essa dúvida, por que o álcool 70 é usado o álcool 70 ao invés do álcool comum, que é bem mais forte que o álcool 70? Bom, o álcool 70 ele é usado exatamente por conta da sua diluição em 30% de água, né? Essa diluição faz com que ele não evapore tão rapidamente e assim consiga eliminar estes micro-organismos. Estamos encerrando aqui a entrevista com a doutora Larissa, né, a nossa virologista aqui de Conselheiro Lafayette. Eu e todos aqui do jornal gostaria de agradecer, né, por você ter cedido seu tempo a nós e por ter passado informações tão valiosas que eu tenho certeza que vai servir muito para o pessoal de casa também. Muito obrigada, doutora Larissa. Eu que agradeço, né, principalmente pelo espaço cedido no jornal de vocês e agradeço pela confiança em meu trabalho. Gostaria agora, né, de deixar alguns recados. Então, gente, fiquem em casa, não saiam se realmente não for necessário. A gente já viu que isso é uma pandemia e que não é uma simples gripezinha. Então, se cuidem, se preservem. Preservem você, a sua saúde e a saúde de quem você ama também. Muito obrigada. Vamos voltar agora com a Raniele no estúdio. Agora vamos ver o vídeo postado pelo influencer Cynthia em suas redes sociais, fazendo um apelo aos seus fãs após ter sido vítima do coronavírus e ter sido obrigada a se distanciar de sua família.
A princípio, a influencer teria sido contra o distanciamento social e as medidas de prevenção. Oi, meus amores. Então, eu dei uma sumidinha no Insta esses dias e eu tô recebendo muito direct perguntando como eu tô, se eu tô bem, se é verdade o que estão falando. E sim, eu venho aqui falar pra vocês que meu teste pro Covid deu positivo. É uma questão que chega até a ser meio irônico, porque eu fui uma das pessoas que fui contra o isolamento social e a quarentena, desacreditei do vírus em si. E eu tive que participar de um congresso e, consequentemente, eu peguei o vírus lá e eu tive que ficar uma semana. Só que durante essa semana eu me senti muito mal. Eu tive febre, eu tossindo seco e tal, e achei melhor fazer o teste. Até porque eu já estava voltando para casa para ficar com meu filho, com minha família. E eu pensei muito nisso, porque o meu filho é do grupo de risco, ele tem problemas respiratórios. E eu achei melhor fazer o teste. E deu positivo, até então em isolamento social, sem poder abraçar ele, eu tô morrendo de saudade dele. E eu queria deixar uma mensagem aqui pra vocês, que quando eu fui contra, dei minha opinião aqui no Insta sobre o assunto, eu recebi uma frase que dizia que a gente só vai entender a dor do outro quando a gente passar por ela, e é super verdade. Hoje eu super entendo isso, porque a gente acaba julgando os outros sem ter passado pela situação. E talvez eu usei a minha influência de má fé, ter levado um pouco pro lado político. Eu fui um pouco alienada, mal informada mesmo. Mas eu queria pedir desculpa a todos os meus fãs que me seguem e gostam do meu trabalho, que a partir de prometo para vocês que todo o assunto que eu passar aqui eu vou pesquisar bastante para dar uma opinião formada e não simplesmente pegar uma opinião formada dos outros e passar para vocês. E é isso, gente. Eu vou me cuidar direitinho e eu deixo um recado aqui para vocês que façam sua parte. Usem as máscaras, usem o álcool em gel, que é bastante importante. E fiquem em casa, gente, que é pro bem de todos mesmo. E é isso que eu queria falar pra vocês. Beijão. Vamos ao vivo com a repórter Nayara, trazendo novas informações do Hospital Sede São Bernardo. Bom dia, Nayara. Bom dia, aqui quem fala é a repórter Nayara. Estamos aqui no Hospital São Bernardo. Acabamos de ter informação de que um paciente entrou nesse hospital apresentando sinais do Covid e que agora eles foram agravados. Vamos falar um pouco com a doutora Daiane. Bom dia, doutora Daiane. Bom dia. Você poderia nos falar um pouco mais sobre o paciente? Então, o paciente, o Lucas, ele deu entrada hoje pela manhã, apresentando sintomas iniciais, do Covid-19. Ao longo das horas que foram se passando, esses sinais foram se agravando, evoluindo para uma falta de ar, e tivemos que colocá-lo no respirador. O teste do Covid já foi feito, estamos aguardando o resultado, mas é o que tudo indica, é sim Covid. Certo. E você, como médica, poderia nos explicar um pouquinho como esse vírus age no sistema imunológico do Lucas? Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que todo indivíduo, ele já nasce com uma imunidade natural do organismo, que é a chamada imunidade inata. E tem também um outro tipo de imunidade, a imunidade adquirida, como o próprio nome já fala, nós adquirimos ela ao longo da nossa existência. A imunidade natural, a nossa imunidade inata, ela é a primeira barreira de defesa contra a invasão de micro-organismos no nosso sistema imunológico. Já a imunidade adquirida, a gente vai adquirindo ela ao longo da vida após ela ter um contato inicial com algum tipo de agente invasor. Doutora Daiane, acabamos de receber uma pergunta de nossos internautas. Você tem problema em responder? Não, pode falar. Olha, os sinais e sintomas são produzidos pelo próprio coronavírus diretamente ou pela ação do nosso sistema imunológico ao combatê-lo? Então, para nós especialistas, está ficando cada vez mais claro que o sistema imunológico apresenta um papel responsável por definir a recuperação ou a gravidade da doença. Quando você é infectado, o seu corpo lança uma resposta imunológica padrão, como faria com qualquer outro micro-organismo.
A resposta imune está por trás de diversos sintomas que você experimenta quando está doente. Esses sintomas têm como propósito alertar o nosso corpo de que ele está lutando contra um inimigo. Muito obrigada, Daiane, pela entrevista de hoje, por conceder seu tempo ao nosso jornal. Queria agradecer de verdade pela compreensão, por explicar pra gente, por responder nossos internautas. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de alguma forma estar contribuindo para a informação à população, para que tudo ocorra da maneira como tem que ocorrer. Voltamos agora para o estúdio com a Ranieri. As vidas perdidas não podem ser vistas apenas como números. 50.000 não é apenas um número. São pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família e amigos. E nós, como uma nação, devemos um momento de conforto para todos eles. Tudo isso irá passar e ficará na história para contar para gerações futuras o que de fato aconteceu. O Jornal da UNA fica por aqui. Tenham todos um bom dia.